Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais um dia abençoado e maravilhoso, na paz e na proteção do nosso Deus Todo-Poderoso. Mais uma quarta-feira que o Senhor nos dá, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Meus amados, já não esqueça de estar deixando o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe esta oração com seus contatos em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados, a palavra do Senhor, continuação em Gênesis 18, aleluias, versículo 9 ao 22, amém? E a palavra do Senhor vai nos dizer: Deus promete um filho a Abraão, aleluias. Antes, meus amados, de começar a leitura, lembre que ontem a gente falou sobre a visita dos 3 anjos a Abraão, que ali ele vai, corre para a tenda e pede para que Sara prepare um pão, prepare uma vitela, prepare bolos para os 3 anjos, aleluias. E ali, meus amados, ao preparar, enquanto Sara prepara aqueles pães, aquelas coisas, ela fica naquela tenda. E aqui os anjos conversando com Abraão ali fora, aleluias. No versículo 9, vamos começar agora. Os anjos perguntam a Abraão: onde está Sara? E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E disse: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Aleluias. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz, ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Glórias, aleluias, glória a Deus. Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo na vida, e Sara terá um filho. Aleluias. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Aleluias. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Aleluias. E disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Caso contrário, eu saberei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Aleluias. Glória a Deus, meus amados, a palavra do Senhor. Aqui vamos estar falando hoje sobre o que o Senhor anuncia aqui. E o Senhor anuncia e promete ali um filho a Abraão. Aleluias. E a Sara. Glória a Deus. E aqui, meus amados, os visitantes, que eram os anjos e o Senhor, perguntaram a Abraão sobre onde estava Sara naquele momento. Abraão lhes respondeu que ela estava dentro da tenda. Mas, meus amados, aqui, Sara naquele momento, ela não estava
ali diretamente dentro somente da tenda, fazendo as coisas, fazendo o bolo, fazendo o que Abraão tinha pedido para ela fazer naquele momento. Naquele outro momento, Sara já estava escutando a conversa deles. Então, meus amados, quando ali o Senhor diz que Sara teria um filho, Sara está bem ouvindo atrás, ali da porta da tenda. Como o escritor aqui de Gênesis diz, que Sara estava à porta da tenda, escutando tudo, aquelas palavras. E ela, naquele momento, ela ri. E aqui também diz, meus amados, que eles eram muito idosos. Por isso, a impossível eles conceberam um filho. Por conta já da sua velhice, e Sara também já não tinha mais o costume das mulheres. Então, para eles ali era impossível. Até a gente mesmo hoje em dia dizer que uma mulher de 90 anos, né, aleluias, poderia gerar um filho, é muito difícil, né, imaginar isso. Mas já vi muitos casos, sim, de mulheres que conseguiram. E é Deus mostrando que Ele é Deus, aleluias, e que Ele faz o impossível. E ali, meus amados, ao escutar aquelas palavras, Sara, naquele momento, ela riu. Por que ela riu? Porque o nome Isaac significa riso. Aleluias. E ela, sem saber, ela já riu naquele momento. Mas ela ocultou isso do anjo do Senhor, quando ele lhe perguntou, porque ela achou aquilo impossível. Então ela riu naquele momento, ela achou graça. Então o Senhor ali perguntou a Abraão, por que que Sara riu? Sendo que ele estava ali fora. Olha como Deus é maravilhoso. Deus, ele contempla tudo. Isso é Deus provando que ele é Deus ali, que ele está vendo tudo, no oculto e no escondido. Aleluias. E ali, meus amados, Sara estava dentro da tenda, como a palavra do Senhor nos fala, e eles estavam à frente, eles estavam à porta ali da tenda. E ele viu com os olhos espirituais ali que Sara estava rindo naquele momento, que ela riu quando ele falou que eles teriam um filho. Aleluias. E ali, meus amados, Sara naquele momento ela temeu, e ele pergunta ali, por que se riu Sara? Dizendo, será verdade que darei a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil ou impossível? Aleluias. Nada é impossível para o nosso Deus, glória. Então, meus amados, aqui o anjo do Senhor, ele pergunta ali para aquele momento para Sara, e ela diz que não. E aqui, meus amados, nesse ponto aqui da visita, fica evidente a natureza divina. Fica evidente que a natureza daqueles viajantes é espiritual. Ele não apenas prometeu algo naturalmente impossível, mas também se mostrou ser onisciente ao revelar que Sara havia pensado em seu íntimo. Na sequência, o Senhor ainda foi muito específico quando ao cumprimento da sua promessa. Ele disse, daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, aleluias, voltarei a ti e Sara terá um filho, glórias. Ali ele já estava revelando o que iria acontecer daqui a 1 ano. Então era coisa sobrenatural, não era nada normal ali, mas era coisa espiritual que vem da parte do Senhor. Amém? E o texto de Gênesis também, meus amados, mostra aqui que Sara converteu o ceticismo inicial em temor. Sara naquele momento ela temeu, ela disse que não riu, mas ela estava rindo sim daquilo que o Senhor disse, achando impossível aos olhos dela, né? Aleluias, era impossível, mas para o Senhor nada é impossível, glória. E depois disso a história bíblica revela que Sara creu fielmente na promessa do Senhor, juntamente com seu marido, a ponto de mais tarde ser citada entre os heróis da fé, aleluias, em Hebreus 11:11 e em Romanos 4:13-25, aleluias. Vou deixar aqui embaixo a descrição também dos versículos, amém? E Deus anuncia também, meus amados, neste mesmo capítulo aqui de Gênesis 18, aleluias, após terem sido também muito bem recebidos por Abraão, aqueles homens se levantaram
e olharam para a cidade de Sodoma. Aleluias, como a gente leu aqui no versículo 16, o texto diz que Abraão acompanhava até que ele seguisse seu caminho, mas Deus resolveu deixar Abraão a par do que ele estava para fazer. Aleluias. O motivo pelo qual Deus informou Abraão sobre o seu juízo iminente sobre Sodoma e Gomorra é informado no texto: ocultarei a Abraão o que faço ou estou para fazer, em outras traduções, visto que certamente Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão. Aleluias. O que tenho falado ao seu respeito. Então, meus amados, ali havia uma promessa sobre Abraão. E essa promessa não poderia, e isso que iria acontecer ali, se Abraão visse o que iria acontecer, ia acabar com tudo. Então ali Deus oculta Abraão de suas coisas que iria acontecer ali. E isso não apenas indicava o papel singular de Abraão no plano soberano de Deus, mas uma vez confirmava a sua aliança com o patriarca, mas também tinha um propósito didático. Abraão e, consequentemente, a sua descendência deveria aprender sobre a justiça de Deus. Aleluias. Gênesis 18, meus amados, deixa claro que o julgamento de Deus sobre aquelas cidades não era sem motivo. Deus, em sua santidade e sabedoria, investigou cuidadosamente aquela cidade. De fato, o pecado de seus habitantes havia se multiplicado demasiadamente. O pecado de Sodoma inclui grande depravação sexual, abuso dos mais pobres e desprotegidos, arrogância e falta de hospitalidade. O clamor que denunciava a injustiça que ocorria naquelas terras havia chegado ao juiz de toda a terra. Gênesis 18, 25, vamos ler mais na frente. Então o julgamento divino era plenamente merecido, não um ato de tirania, como a gente viu aqui no versículo 20 ao 21, mas Abraão ali ele intercede. Abraão intercede a Deus pelos homens justos da cidade. E Gênesis, meus amados, 18 termina com Abraão se pondo interceder pelos habitantes da cidade de Sodoma. Os dois anjos partiram para Sodoma enquanto Abraão permaneceu na presença do Senhor. Aleluias. Abraão começou a argumentar com o Senhor se as cidades poderiam ser poupadas. E ali a gente vai ver, meus amados, mais para frente, amanhã no caso, sobre essa continuação. Aleluias, que Abraão ali ele intercede por aquela cidade de Sodoma. Aleluias. Então, meus amados, lemos até aqui a palavra do Senhor, até o 22, o versículo 22. Glória a Deus. Que ali, então os anjos ele segue, os seus caminhos, e Abraão ele continua ali na presença do Senhor. Glória a Deus. E, meus amados, amanhã vamos estar vendo sobre Abraão intercedendo por Sodoma. Glória a Deus. Então aqui aprendemos hoje sobre uma promessa do Senhor e que nada é impossível ao Senhor. Glória a Deus, que quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Deus, Ele prepara tudo, Ele prepara o tempo, Ele prepara a data, o dia, o ano, o mês. Aleluias. Então, meus amados, nada é impossível para o nosso Deus. Se Ele te prometeu algo que aos seus olhos pareça impossível, parece grande demais para você naquele momento, é o que Deus tem preparado. Aleluias. Porque o Senhor, Ele só faz o impossível em nossas vidas. Ele tem prazer, aleluias, de fazer o impossível, para que o nome dEle, meus amados, seja glorificado, para que podemos reconhecer que a honra e a glória vêm dEle e não de nós. Porque, meus amados, quando
Tudo é fácil quando está no nosso alcance fazer. É normal. Aleluias. Não tem uma intervenção espiritual. Mas aquilo que parece impossível aos nossos olhos, que a gente fala, não vou conseguir, aí que o Senhor entra com providência, ali que o Senhor entra e faz acontecer, para mostrar que vem dele, para mostrar que a glória é dele. Aleluias. Para mostrar que ele é o Deus do impossível e que nada é impossível para ele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado e querido Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela tua graça, Pai, pelas tuas misericórdias, por até aqui, meu Pai, o Senhor tem sido conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal. Pai, te agradecemos, Senhor, pelas causas impossíveis que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, assim como Sara naquele momento, ela temeu, ela riu naquele momento, por não acreditar, porque para ela ali seria impossível. Muitas das vezes, Pai, quando vem promessas sobre as nossas vidas, agimos desta maneira também. Tememos por conta que olhamos com os olhos natural, olhamos com os olhos carnal, mas temos que olhar com os olhos da fé. Assim como também o Sara e Abraão creu naquele momento, Senhor, e que possamos viver por fé e não por vista. Assim como Abraão viveu por fé, por isso ele foi chamado Pai da Fé. Aleluias, por conta de vivenciar fatos impossíveis e viver pela fé, sem duvidar, mas crendo, aleluias, nas promessas do Senhor. Glória a Deus. E por isso Deus abençoou tanto a vida dele. Por quê? Porque ele creu. Aleluia, sem duvidar nas promessas do Senhor. Pai, que possamos crer totalmente sem duvidar, Jesus. Viver pela fé, viver crendo naquilo que o Senhor nos prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que seja uma causa muito impossível aos olhos naturais, mas para o Senhor nada é impossível. Em nome de Jesus, e no tempo determinado do Senhor se cumprirá as promessas sobre as nossas vidas. Pai, venha de encontro, Jesus, a vida de cada um nesta manhã, de cada inscrito, Pai. Venha de encontro, Jesus, a este canal, Senhor, que pertence ao Senhor. As nossas vidas pertencem a Ti. Tudo pertence a Ti, Jesus. E te agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado e pelo Teu imenso amor sobre as nossas vidas. Seja conosco, Pai, nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Visita, Pai, a cada familiar. Visita, Jesus, a vida dos Teus filhos. Supra as necessidades, Pai, dos Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, a cada pessoa que tem parado um momento para ouvir esta oração. Em nome de Jesus, esta palavra. E te agradecemos por tudo, Pai. Visita a vida de cada um neste momento. Supra as necessidades. Em nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus, meus amados, que Deus abençoe grandemente, poderosamente nosso dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.